Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Vamos à nossa leitura bíblica de hoje, lembrando o nosso modelo. Segunda, terça e quarta, lemos o Antigo Testamento. Quinta e sexta, o Novo Testamento. E aos sábados, os Salmos e Provérbios. Você faça a sua leitura primeiro, depois você ouça o devocional e tenha um tempo de oração. Levíticos capítulos 10, 11 e 12. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Muito grave o que aconteceu aqui, e às vezes a gente fica se perguntando, mas por quê? E nós temos outra situação semelhante quando no transporte da Arca da Aliança. Mas veja, o que seria esse fogo estranho que eles trouxeram? Eles não fizeram de acordo com o que Deus havia determinado. A questão dos sacrifícios apresentados ao Senhor, do incenso, do fogo que mantinha constantemente aceso, todas essas coisas eram bem definidas por Deus, e os sacerdotes, os levitas, tinham os seus turnos, e o que eles fizeram aqui foram desobedecer isso. Fizeram conforme eles acharam que seria melhor. E eis o problema. Nem sempre o que a gente pensa que é certo, Deus vai concordar. O ser humano tem muitas ideias, a imaginação do ser humano é impressionante. E eu, como pastor, lido com igreja já há muito tempo, e eu já vi sempre aquela história, né? Ah, mas eu penso assim. Ah, eu acho que deveria ser assim. Ah, não, a gente tinha que fazer daquele outro jeito. E o tanto de igreja, né? O que dizer do tanto de igrejas com situações diferentes, cultos diferentes, ministérios diferentes? Ah, entende? Nós temos que tomar muito cuidado para não levar fogo estranho diante do Senhor. Tem cultos em determinadas igrejas, às vezes a gente vê, né, pela televisão, pela internet, né, algumas coisas que fazem dentro de igreja que brincadeira, né, gente? Não tem nada a ver com culto. E isso pode ser comparado a fogo estranho. Fazer aquilo que não agrada a Deus, aquilo que Deus não determinou. O que realmente faz parte de um culto a Deus? O que realmente serve para colocarmos no culto para adoração a Deus? Então, fica um alerta aqui para todos nós. Não querer inventar as coisas, né? Reinventar. Deus já deixou tudo, ó, tudo determinado para nós, e temos que fazer do jeito que Deus mandou. Prosseguindo aqui, capítulo 10, verso 8, falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo.
e para ensinardes os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Então veja, ele está consagrando Arão e os seus filhos para servirem como sacerdotes, e quando eles estiverem servindo, diz que não devem beber vinho, né? Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação. Então ele vai colocando as determinações aqui. Entramos no capítulo 11, leis sobre os animais limpos e os imundos, né? Eu acho legal essas coisas. Verso 2, dizei aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo o que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina entre os animais, esses comereis. Então é aquele que tem a unha fendida, né? O casco se divide em dois e ele rumina, esse pode comer. Mas o que não é para comer é dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas, o camelo rumina, mas não tem unha fendida, esse é imundo. O arganaz rumina, não tem unha fendida, é imundo. A lebre rumina, mas não tem unha fendida. O porco, porque tem unha fendida e o casco dividido, mas não rumina. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. De todos os animais que há nas águas, aí vai falar das águas, né? Tudo que tem barbatana e escama nos mares, nos rios, pode comer. Tem que ter barbatana e escama. Então Deus vai colocando isso, né? E é interessante essa questão do porco. Só comentando sobre o porco, o muçulmano tem pavor de porco, porque além desse mandamento que está aqui de não comer o porco, né, que está aqui em Levítico. Levítico faz parte do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, né, da Bíblia, e que compõe a Torá. A Torá é o livro sagrado dos muçulmanos que pega esses 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então, além dessa questão que o muçulmano observa na questão da Torá, eles abraçaram o Alcorão, que são as revelações do Maomé. Então eles já, na verdade, observam mais agora somente o livro de Maomé, né? Então veja só o Alcorão. No Alcorão vai falar, entre as coisas, a respeito disso, né, da carne de porco. E tem um episódio, né, que eles narram de que os porcos comem defuntos, né? Eles cavaram a terra e comiam defuntos. Então, assim, é um bicho que para eles é terrível. Então, só mais a título de curiosidade isso daqui. Então, nessa questão do Antigo Testamento, veja só, ele faz divisão, separação aqui entre os animais que podiam comer ou não, né, os quadrúpedes. Depois fala dos peixes. A partir do verso 13 fala das aves. E a partir do verso 20 fala dos insetos. O texto prossegue. Isso. Então ele fala de todos esses animais. A questão isso não continua mais, né? Porque a partir do Novo Testamento Jesus retira essa questão. Tem até um episódio, nós vamos chegar lá na nossa leitura, lá no livro de Atos,
que o apóstolo Pedro, né, tem uma visão que vem do céu, um lençol com todo tipo de animais, e aí Deus fala para ele, olha, mata e come. Ele, de jeito nenhum, Senhor, eu não como esse animal, esse tipo de animal, né? Por quê? Porque ele era judeu, ele guardava a lei, né? Não pode comer esse animal. E aí Deus fala, olha, aquilo que Deus santificou, o homem não torna impuro, né? Então, a questão da impureza, a partir do Novo Testamento, está visto no coração do ser humano. Continuando aqui, entramos no capítulo 12 e fala a respeito da purificação da mulher depois do parto. Olha que legal. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias, como nos dias da sua menstruação será imunda. E no 8º dia se circuncidará o menino, a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias a purificar-se do seu sangue. Verso 5, mas se tiver uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua menstruação. Depois ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. Eu acho curioso, né? Porque nós vamos ver aqui todas essas leis estabelecidas por Deus, e eu quero que você entenda o seguinte: as leis de Deus a respeito de purificação, do que era imundo, do que podia e não podia, ela tinha 2 princípios principais, tá? 2 objetivos principais. Um era espiritual, era realmente para gerar um povo santo, temente, obediente e diferente daquelas demais nações pagãs, onde tudo era permitido e tudo era bagunçado. Então Deus estava dando ordens, direção para que o povo dele fosse um povo separado. E o segundo objetivo dessas leis de Deus, dessas instruções de Deus, era até uma questão sanitária, uma questão de saúde social, para que as doenças, as epidemias não se alastrassem no meio do povo. Tá? Então Deus vai tomando precauções, nós vamos ver aqui no restante das coisas, para que houvesse um controle a respeito da saúde pública. É muito interessante isso. Então, questão espiritual em primeiro lugar e questão da própria saúde do povo. Então, a mulher aqui, após dar à luz, ela tinha que ter um tempo de resguardo, um tempo de não se envolver com as coisas, para não se expor, dada a questão da sua recuperação. Eu só não sei explicar o porquê que quando o filho fosse menina, tinha que observar o tempo em dobro, né? Mas certamente tem um propósito nisso, porque Deus não falha, Deus não erra. Nós vamos encerrar orando. Deus bendito, louvado seja o Senhor. Nós agradecemos por tua palavra, Pai. O Senhor é sábio, santo e perfeito. Tudo que o Senhor fala, faz, é perfeito. Bendito o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até mais.